Oiê, eu sou a Camila e nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber para alugar um apartamento aqui na França sem precisar de um fiador. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Então, primeiro eu vou te contar onde você pode ir para fazer uma pesquisa de apartamentos e como você pode fazer essa pesquisa. Depois eu vou te contar todos os documentos que você vai precisar ter no momento de alugar o apartamento, para você já vir preparado. E por último, eu vou te contar como que foram as nossas experiências aqui alugando um apartamento com imobiliária. Porque, se você não sabe, o nosso prédio antigo pegou fogo, tem vídeo aqui no canal sobre isso. Então, apesar de estar morando aqui há pouco tempo, nós já tivemos 2 experiências alugando apartamento. E elas foram bem diferentes uma da outra. Então, no final desse vídeo eu vou contar como foi cada uma, o tempo que demorou cada uma e o porquê que eu acredito que tenha sido tão diferente um do outro. Então, fica aí nesse vídeo que eu vou contar tudo isso para você. Então, nosso primeiro ponto, onde encontrar um apartamento? Eu recomendo um site chamado Seloger. Vou deixar escrito aqui e vou deixar o link na descrição também. Ele é um site de buscas e nele você pode categorizar exatamente o que você está procurando. Então, qual a metragem do apartamento, se você quer casa ou apartamento, qual a metragem você procura, quantos quartos você gostaria que tivesse, banheiro, enfim, valor, quanto você quer pagar naquele apartamento. Então você pode categorizar por vários critérios diferentes e ele vai botar esse filtro e já vai te trazer ali as opções. E aí, com esse filtro, ele vai trazer todos os apartamentos naquela região que você colocou que obedecem àquele critério. Então, vão aparecer tanto apartamentos que são imobiliárias, fazendo a ponte, quanto apartamentos que são é o próprio proprietário que colocou ali. Eu vou deixar aqui a imagem de como aparece no site. Então, vai ter o anúncio e em cima do anúncio vai ter ali qual que é a imobiliária ou, se for por o próprio proprietário que está colocando ali, vai estar escrito que é um particular. Eu não me lembro agora como que está escrito, mas eu vou deixar aqui. Nós optamos por não alugar direto com o proprietário, porque, enfim, a gente não tinha o domínio do idioma, né? Não temos até hoje, então a gente ficou com um pouco de medo de cair em golpe, porque sim, aqui também tem golpe. E então a gente queria ter essa segurança de ter uma imobiliária ali intermediando essa locação. Mas tem sites, inclusive, que só tem anúncio PAP, que chama, se não me engano, que é de particular para particular, né? Então, também é uma opção, assim, a gente não se sentiu confortável de fazer dessa forma, mas é uma opção, né? E aí, a partir do momento que você identificou ali, achou um apartamento, gostou do apartamento, qual que é o melhor jeito de você entrar em contato com aquela imobiliária ou com aquele proprietário? Ligando. Mas, se cara a cara já é difícil a comunicação, você imagina por telefone, né? Então, eu acho que isso foi um fator que demorou pra gente conseguir também começar a visitar apartamentos. Foi isso, porque a gente não ligava, a gente optava por enviar a mensagem ali pela plataforma mesmo, só que aqui a rotatividade de aluguéis é muito alta. Os anúncios saem, eles entram, tá sempre tendo um anúncio novo, mas eles também saem muito rápido, porque eles são alugados muito rápidos, porque a demanda é alta. Então, muitas vezes na maioria das vezes a gente não teve nem resposta das mensagens que a gente mandou. E aí a gente começou o Roberto começou a ir até as imobiliárias para tentar, porque aí aqui no centro da cidade tem um monte de imobiliária. Ele começou a ir lá presencialmente, mas o que acontecia? Ele tinha que ir depois do trabalho. Então, geralmente quando ele ia, ou no sábado, geralmente quando ele ia, não tinha um corretor lá disponível. Então, a pessoa que estava lá, geralmente uma secretária e tal, falava com ele que o corretor ia entrar em contato com ele
mas isso nunca acontecia. O corretor não entrava em contato. Então a gente ficou nesse limbo aí por muito tempo. Pelo site da imobiliária também é uma opção. Assim, a gente começou ali pelo Seloger porque a gente não conhecia nenhuma imobiliária que tal, não tinha preferência, então a gente ia ali e ia pelo apartamento mesmo. Gostamos dessa opção, vamos atrás da imobiliária. Então muitas vezes acontecia também da gente gostar do apartamento, mas a imobiliária responsável ser numa outra cidade aqui, porque as cidades são bem pequenininhas, né? Mas aí para chegar até lá tinha que pegar o trem, era uma mão de obra danada. A gente acabava perdendo esse anúncio porque ele era alugado e saía do site, enfim. Mas uma outra opção é, se você já conhece alguma imobiliária, você pode ir direto no site dessa imobiliária, pesquisa ali pelo site, vão ser menos opções, né? Porque o Seloger tem uma gama muito maior de opções, mas de repente você encontra ali naquela imobiliária um que você gosta e já resolve ali mesmo, né? Porque aí, se você mandar mensagem pelo site, já vai direto para a imobiliária, não tem uma plataforma ali intermediando e tal. Eu imagino que seja mais fácil também. E aí, o que começou a acontecer? Os apartamentos que a gente gostava, alguns apartamentos que a gente tinha gostado no Seloger eram da Century 21. Vou deixar escrito aqui também o nome da imobiliária. E aí coincidiu do Roberto estar conversando com o colega sobre essa dificuldade de arrumar um lugar para ficar e tal. E aí esse colega dele falou que de uma imobiliária que não exigia fiador, e era justamente a Century 21. Então o Roberto falou, então vai ser essa mesmo. Então ele resolveu ir lá de novo, que ele já tinha ido, mas ele foi de novo tentar de novo conversar com eles ali presencialmente. Nossa senhora, hoje tá muito quente aqui. Então agora eu vou te contar quais documentos você precisa ter para alugar um apartamento aqui. Mas antes, já deixa um like nesse vídeo aqui e já se inscreve no canal para ver mais conteúdos sobre a França. Bom, a primeira coisa que você vai precisar ter aqui na França é um RIB. Eu vou deixar aqui o que é o RIB, mas é basicamente um número identificador de conta bancária. Por quê? Aqui não existe esse conceito de cartão de crédito. Então, qualquer compra maior que você for fazer, você vai precisar apresentar esse RIB, porque as coisas são debitadas automaticamente da conta. Com o aluguel não é diferente. Então, a imobiliária vai te mandar o informativo ali de pagamento por e-mail, que é como se fosse um boleto, mas você não vai pagar esse boleto. É só um informativo. Eles vão te enviar isso e vai ser debitado diretamente da sua conta através desse RIB. Então, tem que ter, não tem escolha. Se não tiver o RIB, não consegue alugar. Aí entra naquela história do o que vem primeiro. Por quê? Para abrir uma conta bancária, você precisa ter um comprovante de endereço. E para alugar um apartamento, você precisa ter uma conta bancária. E aí, quando você acabou de chegar aqui, isso fica complicado. Mas aí, então, eu vou indicar um banco digital, que foi a solução que a gente encontrou aqui, que é o N26, que é um banco digital daqui que fornece esse RIB, porque não é o único, tem outros bancos digitais aqui na França, mas eles não fornecem RIB, então meio que não adianta. Aí você tem as duas opções, ou você vai num banco grande e tenta conversar lá, ou você nessa do N26, que ele vai te pedir uma identidade, né? O passaporte serve e é tudo digital. O Roberto fez esse logo que chegou e agora ele já até tem toda a documentação necessária para abrir uma conta num banco grande aqui, mas ele ainda não sentiu necessidade. Assim, o N26 comporta muito bem. Eu também já abri a minha conta no N26 logo que eu cheguei, então
é uma saída mais fácil. Vou também deixar o link na descrição desse vídeo, vou deixar tudo aqui, depois vocês olham lá que vai estar tudo certinho. Bom, então aí a gente já tinha o RIB, foi uma das primeiras coisas que o Roberto fez, e quando ele recebeu essa informação do colega dele que a imobiliária não pedia, não solicitava fiador, ele foi até lá para conversar pessoalmente. E já foi com 2 opções de apartamento que a gente tinha gostado para poder visitar. A corretora ligou para ele, mandou, aí eles conversaram, ela falou, tá, tudo bem, vou mandar a lista de documentos que eu preciso, porque aqui tem isso também, você só visita o apartamento depois que a corretora viu que você tem todos os documentos que precisa. Caso contrário, tá faltando alguma coisa, nem a visita você não faz. Então, tem que ter isso em mente também. Por isso que é importante já vir com a documentação toda certinha. Então, agora eu vou falar quais que foram os documentos que ela pediu para ele enviar. Então, o primeiro documento que ela solicitou foi um documento de identidade, né? No caso, ele apresentou o passaporte com o visto, porque o titre de séjour dele ainda não tinha saído. Ele já tinha entrado com o pedido, mas não tinha ficado pronto ainda. Então, passaporte pode ser, com o visto. Aí ela pediu também os últimos contra-cheques. Contrato de trabalho, né? Primeira coisa, contrato de trabalho, mais os últimos contra-cheques. Geralmente, eles pedem os 3 últimos contra-cheques, mas aí isso significa que você tem que ter pelo menos 3 meses na França, né? E não era o caso. Então, o Roberto explicou a situação e aí ele enviou o contrato de trabalho com o contra-cheque que ele tinha inteiro, de um mês inteiro, e mais o proporcional daquele mês que estava. Ela também pediu um recibo de aluguel, um recibo do último aluguel. E aí isso é um recibo que geralmente o proprietário anterior faz, e ali nesse documento tem o valor do aluguel, o tamanho do imóvel, quando foi pago, quando que foi feito o pagamento, enfim, tem tudo isso nesse recibo. Que... Minha filha, a mamãe tá gravando, meu amor, o que você quer? O que você tá precisando? O que você tá precisando? Aqui, ó. Vai lá. Vai lá. Não vai ficar aqui? Ai, que ótimo. Ai, que querida. Que querida. Posso continuar? Então, o Roberto não tinha isso porque ele ainda não tinha alugado nenhum apartamento aqui. Então, o que ele enviou? Ele enviou o recibo do primeiro Airbnb que ele ficou, então o recibo ali comprovando que ele tinha pago, e enviou, ele vem com a data também, né? E enviou também o recibo do quarto do alojamento que ele estava alugando, que mais pra frente eu vou falar sobre isso também. Mas ele ficou um tempo num alojamento, então ele enviou esses 2 que comprovavam que onde que ele tinha ficado nesses meses que estava aqui, e ela aceitou. E aí ela pediu também um negócio que eu nunca tinha visto, mas é uma declaração de honra. Vou deixar aqui também em francês como que é. Mas uma declaração de honra afirmando que você nunca pagou imposto de renda aqui na França, juntamente com o imposto de renda do Brasil, né, o último que ele tinha declarado. Então foram esses documentos que ela pediu. Vou deixar tudo aqui do lado para vocês conseguirem anotar aí, certinho. E aí aqui vale um disclaimer. A gente mora numa cidadezinha bem pequenininha chamada Fontainebleau, que fica aqui na região de Île-de-France, que é em torno de Paris. E tudo isso que eu tô falando aqui é para essa região, para essa cidadezinha, porque eu acho que essas coisas variam um pouco de região para região da França. Por exemplo, quando eu estava pesquisando antes da mudança, eu vi muita gente falando sobre um dossiê, que tem que fazer um dossiê, que tem que apresentar um dossiê e tal.
E aí a gente chegou a fazer esse dossiê. Eu vou deixar também o site do governo próprio para fazer esse dossiê, porque eu acho que eles deixam com uma marca d'água toda a documentação e aí impede que a pessoa use aqueles documentos para outra coisa, né? Então aquele documento serve só para alugar o apartamento e tal, enfim. Então a gente chegou a montar esse dossiê, nos apresentando e com toda a documentação, enfim, a gente chegou a fazer isso, mas nenhuma imobiliária aqui dessa região que a gente contatou pediu isso. Pelo contrário, cada imobiliária geralmente mandava ou tinha um link de um site, alguma coisa assim, eles mandavam esse link específico para você ir colocando as documentações ali, cada PDF no seu lugar e tal. Então, eu acho que ter o dossiê facilita para você ter certeza de que todos os documentos estão ali bonitinho, entendeu? Mas a gente não precisou fazer essa apresentação, apresentando a gente, falando por que a gente estava aqui e tal, enfim, ninguém pediu isso pra gente. Mas pode ser que peçam para você, então eu vou deixar esse site do governo, que eu acho que é mais confiável para fazer esse dossiê, né? Organizar esse dossiê. Então agora que você já sabe onde e como encontrar um apartamento e já sabe toda a documentação que você vai precisar, eu vou contar como que foram as nossas experiências aqui e os valores que a gente teve que pagar nesse primeiro mês aí de aluguel. Bom, então eu montei uma linha do tempo aqui para eu não me perder nas datas. Mas eu acho que é importante eu falar datas aqui para vocês conseguirem entender a diferença de um aluguel para o outro. Vamos lá. O Roberto chegou na França no dia 2 de abril porque ele tinha que começar a trabalhar, a empresa estava exigindo, e a ideia era que ele viesse antes, para quando eu viesse com a aluna, a gente já chegasse na casa nova, entendeu? Não precisasse ficar pulando com ela em vários lugares, né, sem saber exatamente onde a gente ia ficar e tal, para ser o menos estressante possível para ela. Então ele veio no dia 2 de abril e alugou um Airbnb por 15 dias, achando que ia ser suficiente para encontrar um apartamento e alugar. Spoiler, não foi. Então, no dia 3 de abril, ele já abriu a conta bancária para poder ter o RIB e no dia 4 ele já entrou com o pedido de solicitação do título de séjour. Nesse meio tempo, eu já estava lá em Porto Alegre pesquisando apartamentos, mandando para ele, e aí quando ele entrava em contato, a imobiliária pedia fiador. E aí o fiador aqui é uma questão, né? Porque aí teria que ser um francês com o salário condizente com o aluguel. E a gente não conhecia nenhum francês e ninguém que, enfim, ninguém que a gente pudesse pedir para ser fiador, né? Então a gente começou a pesquisar sobre os garantidores online, que tem garantidor particular e tem garantidor do governo. O garantidor do governo, eu vou deixar o nome aqui que eu não lembro agora, mas a gente pesquisou na época e a gente não se encaixava nos critérios. Ele calcula ali quanto você pode ter de garantia e aí as imobiliárias aceitam de acordo com esse cálculo que o garantidor faz do governo. Mas para usar o garantidor do governo, você tem que estar enquadrado ali em alguns critérios que a gente não se enquadrava. Então a gente foi procurar um particular. E aí o Roberto entrou com toda a documentação que precisava nesse site desse garantidor, vou deixar também aqui na descrição. E aí ele foi aprovado rápido, assim. Não demorou muito. Mas aí, assim, foi uma coisa que a gente fez e a gente acabou não precisando usar. Que é bom também, que a gente ia acabar gastando uma grana nessa aí que não gastamos. Então, foi sucesso. E aí, nessa brincadeira, chegou o dia 16 de abril e acabou o tempo do Roberto no Airbnb. E assim, não tinha nada em vista. Não ia conseguir tão cedo um apartamento, a gente não
não estava conseguindo, a gente não tinha retorno de imobiliário, aqueles perrengues que eu já falei no início do vídeo, né? Que a gente enviava, não tinha resposta, o anúncio sumia e tal, enfim. E aí, ele pesquisando aqui, ele descobriu um alojamento que você paga um valor de aluguel, mas é mais em conta, e é como se fosse uma kitnet. Então, eles têm algumas facilidades para você conseguir alugar, então você não precisa de ter tanta documentação. E no prédio, na estrutura lá do prédio, tem lavanderia, sei lá, sala de jogos, enfim, outras coisas mais. Então, fazia sentido naquele momento que ele fosse para esse lugar. E aí ele pegou 2 meses lá, porque ele viu que não seria tão rápido quanto ele estava imaginando. Então aqui eu já vou deixar a minha primeira dica, venha preparado. Tenha uma reserva de dinheiro pensando nesse tempo sem conseguir um lugar fixo para ficar. Porque se você está pesquisando, se você está vindo morar na França e está fazendo alguma pesquisa, você já deve ter se deparado com as pessoas falando sobre a burocracia francesa. E sim, aqui é tudo muito burocrático. Eu sinto que já está melhorando muito. Por exemplo, agora tem essa opção do banco digital, por exemplo. Mas assim, tudo demora muito, toda a documentação que você precisa demora para sair. Então, você não pode ficar contando que vai ser tudo rapidinho, sabe? Porque não vai. Então, tenha isso em mente. Venha com uma reserva de dinheiro para poder ficar esse tempo anterior aí e para poder dar na hora de entrar no apartamento também, que vamos chegar lá. É uma pedrada. Vamos lá. Bom, aí depois de entrar em contato com essa corretora, ela verificou lá toda a documentação, viu que estava tudo certinho, que dava para a gente alugar aquele apartamento que a gente queria. E aí no dia 27 de abril, o Roberto foi visitar o apartamento. E assim, perfeito, perfeito. Ele saiu de lá alucinado e eu fiquei alucinada também quando ele me mandou o vídeo do apartamento. O lugar super silencioso, do lado da floresta, o apartamento lindo, todo bonitinho, assim. Nossa, eu fiquei encantada, ele também, mas ele falou, não vamos comemorar ainda, porque tem uma pessoa na fila. E aí, foi isso que aconteceu. Tinha uma pessoa que já tinha visitado o apartamento, tinha enviado a documentação, e isso era um sábado que ele foi visitar. E aí, na segunda-feira, tinha mais gente que vinha de Paris para visitar esse apartamento. Porque uma coisa que é muito comum aqui também é gente que mora em Paris, que trabalha em Paris, querer morar aqui, porque a cidade é muito tranquila e tal, a região fora de Paris, né, muito mais tranquila, uma vilazinha e tal. Então a gente ficou nessa expectativa aí de, ai meu Deus, será que vai dar a documentação e tal? E deu certo. Então no dia 30 de abril, a corretora mandou um e-mail para o Roberto falando que tudo certo, o apartamento ia ser nosso, ia rolar o aluguel. Só que aí tinha alguns pequenos ajustes que eles tinham que fazer no apartamento, não sei exatamente o que era. Apesar dela ter falado no dia 30 de abril, o Roberto só foi receber as chaves e fazer a vistoria lá com ela no dia 18 de maio. Só que o apartamento estava vazio, não tinha nada de móvel, né? E nesse momento eu estava morando em Porto Alegre com a Luna e estava tendo as enchentes lá no Rio Grande do Sul. Então o aeroporto de Porto Alegre estava debaixo d'água e não tinha nenhuma previsão para eu vir mais, assim. Estava completamente fora dos planos, era isso. Vamos ver no que vai dar. Então, nesse meio tempo, o Roberto continuou morando naquele alojamento, começou a comprar as coisas para o apartamento. Então ele comprou geladeira, comprou cama, comprou utensílios de cozinha, né, que a gente ia precisar ali, prato, garfo, panela e tal, essas coisas. Foi comprando as coisas aos poucos, mas continuou morando lá no alojamento. E aí as coisas
começaram a se acalmar lá em Porto Alegre, mas o aeroporto não tinha previsão de ser reaberto. Então, como eu já contei, tem vídeo aqui no canal sobre isso, eu optei por ir para Caxias do Sul com a Luna, de lá pegar um voo para Guarulhos e Guarulhos, Paris. Então, eu cheguei em Paris no dia 22 de junho e a gente foi morar no apartamento novo, no dia 22 de junho. E aí, no dia 25 de julho, teve o incêndio no prédio e a gente teve que sair. Então, aí começa a nossa segunda experiência com aluguel. A primeira experiência, Roberto mudou no dia 2 de abril, chegou aqui e só foi conseguir pegar a chave de um apartamento no dia 18 de maio. Então, mais de um mês aí. E aí a gente mudou para o apartamento no dia 22 de junho, no dia 25 de julho pegou fogo e a gente teve que sair de lá. Nesse mesmo dia, a proprietária, no dia seguinte ao incêndio, eles informaram que ninguém ia poder voltar a morar no prédio, porque a estrutura estava danificada. Então a proprietária já entrou em contato com a imobiliária e cancelou o nosso contrato, para não correr o risco de virar o mês e a gente ter que pagar mais um aluguel para ela, sendo que a gente não ia poder voltar para lá. Enfim, ela conhece mais as burocracias francesas, né? Então ela cancelou ali o contrato. E aí, como foi ela que cancelou, a gente não precisou pagar nenhuma multa nem nada, né? E nesse momento que ela cancelou, ela já conversou com a corretora para a corretora encontrar outra opção de apartamento pra gente que fosse mais ou menos na mesma metragem, quantidade de quartos e tal, e valor semelhante ao que a gente estava pagando lá para ela. E aí a corretora já achou duas opções, um mobiliado, o outro não mobiliado. E o Roberto, no mesmo dia, já enviou também toda a documentação de novo, que precisava. E aí, com 5 dias do dia do incêndio, com 5 dias, a gente já estava fazendo a mudança para esse apartamento. Então, assim, uma diferença gritante, né? E aí, o que eu acho que foi crucial? Duas coisas. Tendo um proprietário anterior francês dizendo que você é um bom inquilino, cuidou do apartamento, pagou tudo direitinho e tal, enfim, não deu problema, eu acho que isso conta muito para conseguir outro apartamento aqui. E o segundo quesito que eu acho que foi essencial também agora o Roberto já tem contra-cheques, mais contra-cheques, né? Que lá para alugar o primeiro ele só tinha um. Agora não, agora ele já tem 3 ou 4, ele precisava de 3, né? E ele já tinha esses 3, então eu acho que isso também contou para ser tão rápido assim, né? E aí no fim das contas a gente acabou optando por esse, a gente só visitou esse aqui que a gente está agora, que já era mobiliado e o valor é mais ou menos parecido com o que a gente pagava antes. Então agora vamos aos valores. Quanto que a gente paga aqui nesse apartamento? Primeira coisa que você precisa saber é, quando você estiver navegando ali pelo site da Seloger ou da imobiliária, o valor que aparece ali no anúncio já é o valor do aluguel mais o condomínio, que é o valor que você vai pagar a partir do segundo mês morando ali no apartamento. Que eu acho que é diferente do Brasil, né? Pelo que eu me lembro, no Brasil eles veem o valor do aluguel e aí depois quando você vai no anúncio você vê lá quanto que tem mais de condomínio, taxa disso, taxa daquilo. Aqui não, aqui o valor que aparecer lá é o valor que você vai pagar. E ali dentro está incluído o aluguel e o condomínio. E aí o que acontece? No primeiro mês, além desse valor que vai aparecer lá no anúncio, aluguel mais condomínio, você também vai ter que pagar o depósito de garantia, que é 2 vezes o valor do aluguel, só o aluguel, e você vai ter que pagar a taxa da imobiliária. Essa taxa da imobiliária inclui a visita do apartamento, a análise da sua documentação, o contrato, né, a feitura ali do contrato e a vistoria. É basicamente o trabalho da corretora que você vai estar pagando ali naquela taxa, né? Importante também, esse depósito de garantia que você paga
para entrar no apartamento, que é 2 vezes o valor do aluguel, você vai receber esse valor de volta quando sair do apartamento. Então, a gente pagou lá no primeiro apartamento e quando a gente teve que sair, a gente recebeu o valor de volta inteiro. Muito bem, então vamos lá os valores. Esse apartamento aqui tem por volta de 100 metros quadrados, são 3 quartos, cozinha, banheiro, sala de banho, que aqui é separado, né, o toalete da sala de banho, varanda e garagem. Aqui tem garagem, isso também é uma coisa que você tem que olhar quando for alugar, porque não é todo apartamento aqui que tem garagem. Então agora eu vou para minha colinha aqui. A gente pagou nesse primeiro mês 1.395 euros de aluguel, 205 de condomínio, 2.790 de depósito de garantia e 309 de taxa para imobiliária. Mas essa taxa de imobiliária nossa está com valor reduzido, por quê? Porque a gente há 2 meses atrás tinha feito todo o processo de locação com eles também. Então eles deram um desconto pra gente nessa taxa, eles só cobraram a taxa de vistoria do apartamento. Por quê? Porque o apartamento, como ele é mobiliado, eles precisam catalogar tudo que tem aqui. Então é um puta trampo ali pra corretora, né? Então eles cobraram 309 dessa taxa de imobiliária, mas geralmente ela é mais cara. Deixa eu ver, eu anotei aqui. Eles tiraram 825 euros de taxa, então era para ser um pouquinho mais salgadinho. Então o valor total que a gente pagou para começar a morar aqui foi 4.699 euros, mas a gente não precisou de fiador, né? Então é isso, esse primeiro mês foi essa pedrada, mas a partir do próximo mês, então a gente paga 1.600, né, que é o aluguel e o condomínio, e quando a gente for sair desse apartamento, a gente recebe o depósito de garantia de volta. E aí, o que vocês acharam? Me conta aqui nos comentários se vocês imaginavam que era dessa forma que funcionava aqui para alugar um apartamento. É isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a elucidar como é o processo, toda a documentação que precisa para poder alugar um apartamento aqui na França. Se tiver ficado alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei ou que eu falei e não ficou muito claro, deixa aqui nos comentários que eu tô sempre de olho ali e eu posso responder e tirar a dúvida para vocês. É isso. Até semana que vem.